Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu telejornal diário do Parlamento Capixaba. Acompanhe com a gente as notícias da última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, seguiu para análise das comissões permanentes da Casa projeto de lei de autoria da deputada Luzia Toledo, que obriga os postos de combustíveis a informarem aos seus clientes se estão vendendo gasolina comum ou gasolina formulada. De acordo com a justificativa da matéria, a gasolina formulada, apesar de mais barata, pode acelerar o consumo do carro. O projeto de lei quer, portanto, garantir ao consumidor o direito de ter a informação e também escolher qual produto prefere, evitando que os postos vendam uma gasolina de baixa qualidade pelo valor da gasolina comum. Além desta matéria, outras que estavam em pauta permanecem em prazo para análise, com exceção de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. De acordo com o regimento interno da Casa, a PEC precisa do chamado quórum qualificado, de 18 deputados para a votação. Como não havia quórum, a PEC permanece em pauta para os trabalhos da próxima semana. A PEC é de autoria do deputado Rodrigo Coelho e tem como objetivo destinar um valor no orçamento estadual para políticas de assistência social. Voltamos ao estúdio. Deputado jovem. Escola do Legislativo prepara os estudantes capixabas que vão atuar como parlamentares por um dia. Os alunos vão simular as atividades desenvolvidas na casa, como forma de conhecer melhor o papel do Poder Legislativo. O Parlamento Capixaba recebeu alunos e professores do ensino médio das 6 escolas do estado sorteadas para participar do projeto Deputado Jovem. Eles foram convidados para uma integração, momento em que os alunos recebem orientações e são preparados para atuar como parlamentares por um dia. Os jovens também receberam a visita do presidente da casa. O projeto é desenvolvido pela Escola do Legislativo. A gente percebe que a partir deste momento, desta vivência, desperta, instiga nos alunos e também nos familiares, na comunidade, de como é importante participar da política do seu estado. O projeto vai ser finalizado em outubro, com a realização de uma sessão ordinária simulada. Na reunião, 5 alunos de cada uma das 6 escolas vão representar o papel dos 30 deputados estaduais do Espírito Santo. Eles vão propor leis, discutir e votar as matérias. Os professores e alunos estão animados com a experiência. É muito difícil para um aluno, seja ele do ensino fundamental ou seja ele do ensino médio, imaginar algumas coisas de política, de Estado, de governo, mas aqui nesse projeto nós temos a concretização do nosso trabalho em sala de aula. Então, para nós, esse projeto aqui é uma transformação, é um complemento e é uma ajuda que o Estado está nos dando, e isso para nós é fantástico. Daqui a alguns anos já vou poder estar votando, e é uma oportunidade muito boa que todos os alunos deveriam ter, para eles poderem ter uma visão diferente do que as pessoas lá fora falam sobre os políticos, como que trabalham aqui dentro, tem uma visão diferente. No Brasil, há mais mulheres do que homens. A cada 100 pessoas do sexo feminino, há 96 homens. Mas e na política brasileira? Será que também existem mais mulheres? Confira agora na reportagem sobre as eleições 2014. As mulheres conquistaram há 82 anos o direito de votar e de serem votadas no Brasil. A vitória ocorreu com a aprovação do Código Eleitoral de 1932. Mas após esse período, será que elas têm motivos para comemorar a participação feminina na política? Os números mostram que ainda há muitas diferenças. A cada 10 pessoas que ocupam cargos eletivos no Brasil, 9 são homens, segundo o levantamento do Senado. Essa média faz com que o país tenha um dos menores índices de participação de mulheres nos poderes legislativo e executivo. A primeira barreira delas é a questão da ambição política, que está ligada a essa questão cultural, porque antes ela era confinada na esfera privada, ela cuidava da família e não tinha essa cultura de que a mulher podia fazer essas coisas, participar da esfera pública, trabalhar, né, assim, com toda a aprovação da sociedade. A mulher tem que querer, tem que almejar a carreira política e acreditar que ela pode. A segunda barreira seria a de ser escolhida no partido político para ser candidata.
Uma outra é a barreira institucional, né? E a terceira é a da elegibilidade. Ela tem que ser eleita, ela tem que ser escolhida pelo eleitorado. Para incentivar a candidatura feminina, está em vigor uma lei que determina que cada partido ou coligação preencha no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo. Neste ano, será realizada a terceira eleição sob a vigência dessa legislação e dos 793 candidatos no Espírito Santo, apenas 31% são mulheres. Ele ainda é pouco porque está longe da paridade política e garantir 30% de candidatos não é garantir 30% de eleitas, né? Só que é um grande avanço que os partidos tenham conseguido cumprir a cota, porque antes, quando a lei surgiu, ela não tinha punição, não havia punição para os partidos que não cumprissem. Então hoje, 30% de candidaturas femininas é muito bom, é um avanço sim. Os especialistas defendem que os partidos têm responsabilidade de incentivar a inserção das mulheres na vida política. O partido político ele tem que investir mais na formação política das mulheres, incentivar mesmo, buscar projetos que incentivem a sociedade a pensar sobre isso. Na lei de cotas tem uma porcentagem destinada do fundo partidário que deve ser destinada à formação política das mulheres, ao incentivo das candidaturas das mulheres, e nem sempre o partido político usa corretamente esse recurso. Apesar de existirem no Brasil 96 homens para cada 100 mulheres, atualmente no país há apenas 2 governadoras, 9 senadoras, 45 deputadas federais e 138 deputadas estaduais ou distritais. O aumento da escolaridade da mulher, e até em alguns estudos, em algumas pesquisas, mostram que a escolaridade da mulher está ficando mais alta do homem para as mesmas faixas etárias. Isso implicará em empregos melhores, isso implicará na mobilidade da mulher dentro das estruturas sociais, institucionais, né? E isso vai qualificá-la, vai dar uma capacidade técnica maior nela de entender determinadas questões socioeconômicas, que vai qualificá-la para tomar decisão caso ela seja eleita. Depois, outra coisa substantiva também na família brasileira, essa família de menor renda, escolaridade, que nós observamos uma enorme população de famílias monoparentais, em que o único cônjuge presente é a mãe. Isso vai progressivamente dotar essa mulher de maior sentido de responsabilidade e capacitação face ao enfrentamento da vida. Grande parte de movimentos sociais, uma enorme quantidade nos últimos 20 anos, de líderes que são mulheres. Então isso vai se transplantar para o plano do processo político e isso vai bloquear, vai superar qualquer barreira que esteja cultural ou de poder colocada pelas instituições. Em entrevista concedida à TV Senado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello, falou sobre o número reduzido do sexo feminino no poder. Há uma visão simplesmente machista e aí se colocando em plano secundário o princípio igualitário. O fato de, inclusive, o gênero feminino ser em quantitativo superior ao gênero masculino. Veio a lei das eleições e previu que necessariamente nós teríamos percentuais aí que deverão ser obrigatoriamente, portanto, necessariamente observados. No máximo 70, no mínimo 30 de cada gênero. Mas é preciso que o formal se transforme em realidade, ou seja, que os partidos políticos estejam sensibilizados para realmente escolherem candidatas que tenham chances de vencer e não candidatas simplesmente formais para constarem e atender-se, portanto, à exigência legal. Farmácia é lugar de venda de medicamentos, certo? Também, mas atualmente há muito mais do que remédio nos estabelecimentos, que oferecem vários outros produtos sem nenhuma relação com saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária chegou a proibir a venda de alimentos em farmácias, mas decisões do Judiciário já garantiram, em 4 estados brasileiros,
que a venda é constitucional. O plenário do povo foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Sopas, sorvetes, recargas para celulares e bijuterias. Tudo isso já pode ser comprado com autorização da Justiça em farmácias de 4 estados do país. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e pode abrir precedentes para que em outros estados aconteça o mesmo. Mas o que pensam as pessoas nas ruas? As farmácias devem vender produtos que não sejam medicamentos ou itens ligados à saúde? O plenário do povo veio às ruas em busca da resposta da população. Eu acho que não está certo. Não deve vender, entendeu? Na farmácia, essas coisas não. Por quê? Porque já tem supermercado, outros lugares para vender. Eu sou contra, porque eu acho que tem como bijuteria, acho que picolé, esse negócio, eu acho que fica muito meio fora do padrão. No estado em que o supermercado não abre dia de domingo e o consumidor fica a ver navios, pelo menos você recorre à farmácia e tem, né, uma emergência e compra. Se eu tivesse no sufoco, eu compraria. Eu compraria. Não acho que tem problema algum. Eu acho que estão certo, porque facilita para o consumidor. Porque, por exemplo, se eu quiser comprar um chip para o telefone, eu chego numa farmácia, numa loja qualquer e compro. Farmácia é farmácia, né? Tem que vender remédios, entendeu? Outras coisas, eu acho que não. Se for para poder melhorar para a população, eu acharia ideal vender várias coisas, né? Não só remédios. Então eu acho uma ideia boa. Eu acho que a farmácia foi feita para vender remédio, né? Embora vendendo outras coisas fica mais acessível para a gente. Porque às vezes em um bairro não tem outros comércios que possam vender, para a gente vai ficar mais acessível. A senhora compraria então um produto que não é de farmácia numa farmácia? Compraria. Para ficar mais acessível, com certeza. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência de sempre e até o nosso próximo encontro.